Aleluia, graça e paz, amados. Que maravilha. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Números, capítulo 14. Números capítulo 14, vamos ler apenas o versículo 11. Decidi revisitar esse tema, porque eu acho que é um tema de extrema importância para as nossas vidas e para o nosso caminhar com Deus. Para o sucesso da nossa vida com Deus, nós precisamos ouvir mesmo esse chamamento que o Senhor já começou a fazer através da vida da Alessandra aqui, de confiarmos nele, de andarmos nos caminhos dele. E escolhi esse versículo para que pudéssemos meditar no tema levando Deus a sério. O texto é muito conhecido, mas é um texto que fala das nossas batalhas, que fala das dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Dia após dia, nós estamos sempre de frente de uma conquista a ser executada ou colocada em prática. Estamos de frente de uma palavra de Deus para o nosso coração que precisa ser obedecida. Dia a dia estamos de frente de um desafio de gigantes, de uma proposta muito boa, mas muitas vezes difícil de ser elaborada, de ser conquistada, de ser vivida, de ser enfrentada. E precisamos aprender aqui com o povo de Israel como é que nós devemos nos posicionar diante de Deus. Porque ninguém melhor do que essa geração, a primeira geração que saiu do Egito, que viu os milagres de Deus, que viu o manifestar da mão poderosa de Deus em favor deles, guiando-os durante o caminho no deserto, e que na hora de tomarem posse daquilo que haviam recebido como promessa, decidiram que não levariam a sério a promessa de Deus, de que os faria conquistar, de que os faria vencedores sobre os seus inimigos. E aprendendo isso, nós certamente poderemos aplicar as nossas vidas e ter um futuro diferente do futuro de cada homem acima de 20 anos daquela geração, que ao se defrontar, ao se deparar com um inimigo que parecia ser maior do que eles preferiram duvidar de Deus do que encarar a batalha que Deus havia garantido para eles que eles venceriam. Isso é algo muito sério, porque muitas vezes nós achamos que as nossas batalhas, as nossas conquistas, as nossas vitórias, elas dependem apenas de Deus, estão nas mãos de Deus. Isso é muito cantado, isso é muito pregado. Mas nós vemos em inúmeros casos na Bíblia, onde a parte de Deus já estava garantida, a parte de Deus já estava feita, mas pelo fato do desafio parecer grande, pelo fato do obstáculo parecer grande demais, as pessoas voltaram atrás, duvidaram de Deus. Na linguagem traduzida pela Nova Versão Internacional, traduzindo uma palavra do próprio Deus, trataram Deus com pouco caso. E nós precisamos estarmos muito atentos. Como disse outras vezes que já ministrei sobre esse tema, isso falou muito ao meu coração. A primeira vez que eu li, que eu cheguei nesse texto,
e que eu ouvi essa palavra dizendo que o povo havia tratado Deus com pouco caso. Isso Deus mesmo falando. Até quando esse povo vai me tratar com pouco caso? Isso me chamou muita atenção. E vez ou outra, eu sinto no meu espírito essa necessidade de não apenas aplicar isso ao meu coração, mas também de compartilhar com os irmãos, com aqueles que me escutam, a necessidade de nós levarmos Deus a sério, de levarmos a palavra de Deus a sério, de levarmos as promessas de Deus a sério, porque é fácil nós enfrentarmos ou levarmos as promessas de Deus a sério, quando são promessas que vêm, ou que nós achamos que virão, né? Como diz o ditado aí, virão de mão beijada, né? Fácil. Mas aprendemos que não é esse o processo que Deus usa, via de regra, de forma ordinária. O milagre, a transformação instantânea, ela acontece sim, mas ela é o extraordinário. No ordinário, Deus trabalha tratando o nosso caráter, tratando o Tomé que há em nós, tratando o Saul que há em nós, tratando as nossas dificuldades, as nossas motivações, e por isso precisamos estar atentos. Diz assim a minha tradução, que é a Nova Versão Internacional, no versículo 11 do capítulo 14, do livro de Números: e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Feche os seus olhos. Senhor, nós te adoramos, Pai, nós te bendizemos. Que privilégio é poder nos reunirmos como igreja, como parte da tua igreja, da tua noiva, parte do corpo de Cristo aqui neste lugar, Pai. Muito obrigado. Que privilégio é ter a convicção, a certeza da tua presença neste lugar, do teu agir, do teu falar, do teu mover nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Mas nós clamamos a ti nessa noite. Continua falando aos nossos corações, continua ministrando aos nossos corações, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor. Continua falando, Senhor, às nossas vidas. Precisamos de ti, precisamos da tua palavra, incendiando o nosso coração a cada dia, através do teu Espírito. Precisamos da tua palavra, iluminando o nosso caminhar, cada passo, cada movimento, cada atitude, cada decisão. Precisamos da tua palavra, Senhor, e que nessa noite o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, para que assim, Senhor, possamos confiar na tua palavra, possamos confiar no Senhor, possamos, Senhor, realmente crer que o Senhor é o Deus que cumpre a tua palavra, que cumpre a tua promessa, é o Deus em cuja mão está todo o poder, e que age em favor daqueles que nele esperam. É o Deus do qual se fala, que nunca se viu, nunca se ouviu, um Deus semelhante a ti, que trabalha por aqueles que em ti esperam, Deus. E aqui está este povo, que confia em ti, que espera em ti, e que muitas vezes, Deus, levados pela nossa própria carne, nós tendemos a fraquejar, nós tendemos, Senhor, a querer voltar atrás, mas que a tua palavra nessa noite nos impulsione, Senhor. Essa palavra nessa noite nos sacuda e nos eleve, Senhor, o nosso nível de entendimento, de confiança, para que possamos caminhar na tua palavra, para que possamos tê-la realmente como lâmpada para os nossos pés, sobre a qual iremos caminhar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Nós te louvamos e te bendizemos nessa noite, pela tua presença neste lugar e pelo teu mover, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, como temos falado, como temos ministrado
ministrado, o nosso Deus, Ele é um Deus de processos. Ele poderia muito bem ter transformado, mudado o coração do faraó e feito com o coração do faraó, assim como ele fez com o coração de Ciro. A palavra de Deus diz que quando Ciro, o rei da Pérsia, um dos sucessores de Nabucodonosor, o rei que havia levado o povo de Israel cativo para a Babilônia, quando Ciro ouviu as palavras que haviam sido escritas mais de 200 anos antes, quando Deus falou através do profeta Isaías, dizendo que era o próprio Deus quem o estaria levantando, e que ele o usaria para libertar o seu povo, para levar o seu povo de volta, para reconstruir novamente o templo que havia sido destruído. Quando Ciro ouviu isso, ele estremeceu, porque Deus o chamava pelo nome, e ele libertou o povo de Israel, para que pudesse voltar. Deus poderia ter feito isso, lá com o faraó do Egito, amado, sim ou não? Poderia. Mas Deus precisava tratar o coração do povo. Precisava tratar o coração do povo de Israel, que estava ali no Egito já há 430 anos. Misturado com aquele povo, misturado com a adoração de outros deuses. E como o nosso Deus é um Deus de processo, Ele não queria apenas cumprir a promessa dEle, mas Ele queria que o povo estivesse preparado para viver a promessa, ou a manifestação, a materialização da promessa. E então Deus envia aquelas 10 pragas que os irmãos conhecem. Deus não os conduz pelo caminho mais fácil, conduz ele pelo caminho mais difícil. Sustenta eles ali durante aqueles 2 anos que eles levaram para chegar até Cades Barneia, que é essa situação onde vamos ler aqui nessa noite, livrando, conduzindo, provendo, fazendo com que todo o exército do faraó que havia saído em perseguição ao povo de Israel morresse sem que eles precisassem levantar uma espada, até porque nem sei se espada eles tinham, e passaram a ter a partir dali, porque os soldados morreram, se afogaram, e no outro dia estavam todos ali à beira da praia, só os corpos ali. E alguns historiadores julgam que ali eles puderam pegar os armamentos dos soldados que serviram para eles caminhar e conquistar futuramente. Então Deus, Ele estava tratando o povo de Israel. E de repente, quando Deus conduz o povo de Israel, eles estavam a um passo, a uma travessia de um rio, o Rio Jordão, para entrar na terra prometida, para ver cumprida a palavra de Deus, a promessa de Deus. A palavra do Senhor diz que Moisés, ele envia 12 espias, 12 homens, para que eles pudessem sondar a terra, para analisar, para armar estratégias de conquista, para conquistar a terra prometida, a terra que Deus havia falado. O povo então fica ali aguardando em Cades Barneia, e aqueles espias vão, trazem do fruto da terra, trazem um relatório. Os irmãos conhecem isso, não vamos estar lendo para não nos demorarmos demais, mas o povo volta e ele dá um relatório para a nação de Israel, aqueles mais de 3 milhões de pessoas que estavam ali, 600 mil soldados, homens aptos para a guerra. E eles dão um relatório dizendo, olha, resumindo assim o relatório, o que Deus tem para nós é muito bom, mas é muito difícil de tomar posse, é muito difícil de conquistar. Eles chegam dizendo, a terra realmente é boa. Trouxeram um cacho de uva, que precisava de 2 homens para carregar. Amarraram num pau, nas costas de 2 homens, e eles trouxeram aquele cacho de uva, para que o povo soubesse
colheram lá no Vale de Escol, um dos vales pelos quais eles passaram, trouxeram aquele cacho e disse: olha, o problema é que para tomar posse da terra, tem o povo lá. O povo que mora lá é todo de grande estatura. Além do povo ser grande, ainda tem os gigantes, os filhos de Enaque, os Enaquins. Eles moram lá. Eles estavam, creio eu, crentes que esse relatório seria suficiente para desanimar o povo. Porque tomados de medo, eles olharam as dificuldades e não olharam para o Deus que havia feito a promessa para que eles pudessem ir tomar posse daquela terra. Mas a palavra do Senhor diz então que, quando eles falam isso, versículo 28 ali do capítulo 13 ainda: mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaques. Os amalequitas vivem no Negueb, ou seja, na terra que não era irrigada, que precisava ser irrigada, terra que não tinha água. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Eles estavam crentes que isso seria suficiente para desanimar o povo. Mas haviam 2, dentre os 12 que foram, que estavam com os olhos postos em Deus e não nas dificuldades para a conquista da promessa. Desses, um deles era Caleb. E Caleb faz o povo se calar, e ele simplesmente expõe aquilo que estava no seu coração, dizendo: olha, vamos subir, vamos conquistar, porque certamente nós venceremos, vamos tomar posse da terra. Caleb deu aquela palavra de ânimo mesmo, dizendo: gente, não desanimem não. A terra, já foi dito aí que a terra é boa, já foi dito que o povo é gigante, mas nós vamos vencer, nós vamos tomar posse. Se vocês se posicionarem, nós vamos tomar posse. Diz o versículo 30: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. Olha o que Caleb diz: subamos e tomemos posse da terra. Ele sabia que Deus estava com eles, ele sabia o que Deus havia falado, sabia o que Deus já havia feito. Ele sabia que era só uma questão de tomar posse. O inimigo era só um processo no meio de toda aquela circunstância. E ele diz: é certo que venceremos. Acontece que aí o povo, os outros 10 que viram que poderia ser que eles tivessem que voltar para aquela terra para encarar os gigantes que eles encararam, aqueles gigantes básicos, né? Que daquele nível assim que Davi enfrentou e que os homens de Davi enfrentaram, dali para cima, homens de 2,70 m, 2,80 m, 3 metros, 600 quilos, dizem alguns historiadores, 3 metros de altura e 600 quilos, os guerreiros, os gigantes pesavam, e eles teriam que voltar lá para encarar. Eles acharam que era melhor eles desanimar todo o povo, voltar para ser escravo no Egito, do que confiar que Deus era poderoso para fazê-los vencer aqueles gigantes. E aí eles decidiram então incrementar a história. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Eles começaram agora a colocar medo no povo. Vejam que o primeiro relato que eles disseram, diz o seguinte: deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, isso os 10 espias falando, entramos na terra, a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela.
Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Então eles dizem que a cidade era boa, que manava leite e mel. Trouxeram provas disso, trazendo os frutos. A hora que eles viram que Josué e Caleb estavam convencendo o povo a encarar os gigantes, aí para a espada, queridos, e naquela época em que a coisa era só na espada e na lança, 1 metro a mais de altura, 1 metro a mais de braço, fazia muita diferença. O poder carregar uma arma mais forte, uma arma mais longa, de não permitir nem que os inimigos chegassem muito perto, fazia muita diferença. E aí quando eles viram que a coisa estava apertando para isso, eles mudaram o relatório. Versículo 31 do capítulo 13. Depois que Caleb diz, não, vamos lá, vamos tomar posse da terra, é certo que nós vamos vencer. Eles mudam a conversa, ele diz, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. É terra que a própria terra mata o povo. Devoram os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, e vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos. E nós a eles. Nós nos víamos como gafanhotos diante deles, e eles nos viam como gafanhotos também. E fizeram o povo desanimar. Fizeram o povo desanimar de conquistar a promessa de Deus, de tomar posse da promessa de Deus. Fizeram o povo desanimar de confiar em Deus. Vejam, amados, que isso é muito sério. Muito sério. E nós precisamos estarmos muito atentos, aprendendo com isso. Porque é exatamente isso que o inimigo tenta fazer com alguns relatórios que nós ouvimos. Alguns relatórios a respeito da fidelidade a Deus, da obediência, do caminhar na presença de Deus. Ah, não, mas isso é difícil demais. Viver do jeito que vocês estão falando aí, isso aí não é para mim não. Isso aí não dá não, eu não aguento, eu não consigo. Porque as pessoas, eu lembro de uma canção que dizia, não é fácil não, não é fácil não. Ter o nome escrito no livro da Bíblia, da vida não é fácil não. E aí começava a contar um monte de dificuldade que tinha para você ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas o que nós precisamos cantar e o que nós precisamos recordar não são as dificuldades, são que o Deus que enviou o Filho dele para morrer em nosso lugar, esse mesmo Deus é quem garantiu que nós seremos mais do que vencedores sobre todas essas circunstâncias. A questão não são as dificuldades que virão nas nossas vidas, porque virão. Nem o tamanho delas, nem o tamanho dos gigantes, nem a dificuldade conosco mesmo, com a nossa própria alma, com as nossas próprias vontades, com as nossas próprias limitações. Não, a questão não é essa. A questão é se nós estamos ou não dispostos a confiar que Deus vai cumprir o que Ele falou, nos capacitando para encararmos os desafios e nos capacitando para vencermos os inimigos. Cada um deles, um a um, caindo por terra, não por causa da nossa força, não por causa da nossa destreza, não, mas por medo, os homens recuaram, por medo, por não quererem encarar o seu gigante, a sua dificuldade, para não querer encarar os seus problemas. Voltaram atrás. E eles choraram a noite toda, diz a palavra.
Naquela noite, diz o capítulo 14, versículo 1, toda a comunidade de Israel começou a chorar em alta voz. E eles começaram a se queixar de Deus. Por quê? Porque o Senhor nos trouxe até aqui. Porque o Senhor deixou acontecer ou fez acontecer tudo isso comigo, com a gente, conosco. Agora tem esse desafio aqui pela frente. Agora eu tenho esse desafio aqui no meu coração, eu tenho esse desafio na minha alma, eu tenho esse desafio na minha casa, eu tenho esse desafio no meu trabalho, eu tenho esse desafio na minha família. Para quê? Era melhor ter ficado escravo. Era melhor não ter chegado até aqui. Essa era a conversa do povo. E sabe como foi que Deus viu isso? Deus olhou e disse: esse povo está me tratando com pouco caso. Eles não estão fazendo caso. Em outras palavras, eles não estão me levando a sério. Como o Senhor falou muitos anos depois, através de Ezequiel, dizendo: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. Era o mesmo sentimento, creio eu, que Deus estava sentindo ali. Esse povo adora, esse povo oferece os novilhos, esse povo está aí com o tabernáculo, esse povo vê a minha glória, esse povo vê o rosto de Moisés resplandecendo quando sai do tabernáculo, depois que ele desceu com as tábuas da lei. Esse povo viu o maná do deserto, viu eu operando os milagres, transformando água amarga em água doce, abrindo o mar. Esse povo viu tudo isso. E mesmo assim, eles estão me tratando com pouco caso. Eles não estão confiando que aquilo que eu prometi para eles eu vou cumprir. Independente do que nós sentimos, independente dos pensamentos que vêm à nossa cabeça, independente da nossa força, se nós formos fiéis ao Senhor, se nós avançarmos, é palavra dele que não volta atrás, que nós venceremos cada um dos nossos inimigos. Então a palavra diz que mais uma vez, depois de Moisés e Arão se prostrarem ali com o rosto em terra diante do Senhor, o Senhor vem e Josué e Caleb vê aquela situação ali dos seus líderes ali prostrado diante do povo, o povo querendo apedrejar Moisés, querendo colocar outro líder, chorando, querendo voltar atrás. Então Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, diz a palavra, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ah, meus irmãos, se essa palavra brotasse no nosso coração a cada manhã, a cada dificuldade que nós enfrentássemos nas nossas vidas, a cada vez que o inimigo viesse dizer: você não tem valor, você não presta, você tem que morrer, não deveria ter nascido, você não consegue fazer isso, você não consegue aquilo, você não consegue parar de fazer isso, ou não consegue começar a fazer aquilo, você não consegue ser fiel ao Senhor. Se essa palavra viesse ao nosso coração dizendo: olha, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, certamente se eu não for covarde, se eu não for medroso, se eu não voltar atrás, certamente eu vou devorar o meu inimigo como se fosse pão. Eu vou passar por cima, como diz o ditado popular agora, eu vou patrolar esse obstáculo, porque eu sei em quem tenho crido.
Mas muitas vezes, nas nossas vidas, somos nós aqueles que temos tratado Deus com pouco caso. Porque ao invés de nós chorarmos nos alegrando quando olhamos o tamanho do obstáculo, e nós chorarmos nos alegrando sabendo que o Senhor é aquele que está conosco, e agora o nome dele será glorificado, porque o obstáculo é grande, mas ele prometeu que sobre ele eu serei mais do que vencedor. Nós vamos chorar achando que não tem solução, querendo voltar atrás e tratando Deus com pouco caso. E foi nesse contexto que o Senhor chegou para o povo, através de Moisés, e disse: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles. Fique de pé. Feche os seus olhos. Como está a sua confiança de que o Deus que colocou você na posição em que você está, na situação em que você está, diante do obstáculo que você está, é o mesmo Deus que disse que não nos daria uma provação que fosse maior do que as nossas forças. É o mesmo Deus que disse que junto com a prova Ele providenciaria as forças, o escape, o meio. A que relatório você tem dado ouvidos? Ao relatório do seu coração? Ao relatório dos ímpios? Ao relatório daqueles que chegam para tentar te desanimar? Ou você tem ouvido os relatórios daqueles que dizem: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos entregar essa terra. Ele vai cumprir essa promessa. Ele vai ser fiel naquilo que Ele prometeu. Somente não tenham medo do povo. Não tenha medo dos obstáculos. Não tenha medo daquilo que o inimigo coloca na sua frente, daquilo que o inimigo coloca como problema diante de você. Porque se o Senhor está com você, você vai devorar, você vai enfrentar e vai dizer como Davi disse: persegui os meus inimigos e os derrotei, e não parei de perseguir enquanto eles não foram totalmente destruídos. Mas a palavra do Senhor é: não tenha medo. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Trataremos Deus com pouco caso frente ao que Ele já nos prometeu? Feche os seus olhos, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Deixe Ele revelar se há alguma circunstância em que você está, talvez, porventura, trazendo esse tipo de sentimento de Deus a respeito de você. Seria o caso de Deus olhar para você e para mim e dizer: até quando? Coloca o seu nome aí no lugar. O Natanael, o Antônio, o Pedro, o Paulo, a Maria vai me tratar com pouco caso? Até quando ele vai se recusar a crer em mim?
a crer que eu já o capacitei, a crer que eu já o fortaleci, a crer que eu já provi as armas que eles precisam para serem mais do que vencedores. Até quando? Até quando você vai se esconder atrás do não consigo, não posso, não dá? O inimigo é forte demais, ele é gigante. A terra é ruim, a terra é mau, ela devora os moradores. Até quando? Apesar de tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, apesar de tudo que Ele já fez em nós, por nós, através de nós, que o Senhor possa ministrar ao seu coração, que você possa encarar os seus processos, que nós possamos encarar os nossos processos, que nós não venhamos simplesmente a querer que Deus mate os gigantes, que Deus destrua as muralhas. Não. A primeira fortaleza ao entrar na terra, 38 anos depois desse acontecimento, a primeira fortaleza, a maior, a mais intransponível, a que eles não poderiam transpor, o Senhor colocou por terra sem que eles precisassem levantar uma arma, somente adorando, somente caminhando com a arca em torno dela. O Senhor colocou por terra, mas todas as demais eles tiveram que fazer cerco, tiveram que destruir para tomar posse. Fique tranquilo, aquilo que você não consegue, Deus fará, mas Ele sabe exatamente a força que Ele já proporcionou a você. Ele sabe exatamente as ferramentas, as armas. Ele sabe exatamente o Espírito que Ele colocou, o próprio Espírito dEle que Ele colocou em nós, para que nós pudéssemos ser vencedores. Mas nós não podemos ser frouxos, não podemos ser medrosos, nós não podemos voltar atrás, nós não podemos achar que o inimigo é maior do que a promessa de Deus, do que a força que Ele já nos proporcionou. Porque as desculpas, por melhores que elas sejam, elas não impedirão, quando Deus levantar a sua mão e disser: eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles, disse o Senhor para Moisés. E Moisés orou e disse: Senhor, perdoa a iniquidade, perdoa a rebelião. Eu sei que o Senhor faz isso, se bem que o Senhor não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pelas iniquidades dos pais, até a 3ª e 4ª geração. E o Senhor respondeu para Moisés dizendo: eu perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Ninguém que me tratou com desprezo tomará posse da promessa. A promessa que Deus havia dado a eles. No nosso contexto, o Senhor está dizendo: se você for covarde, se você for medroso, se você decidir voltar atrás, se você não encarar os seus gigantes, se você não encarar as suas dificuldades, aquilo que você precisa encarar, você pode até ser salvo, mas não desfruta da promessa de Deus aqui na terra, aquilo que Ele prometeu, que Ele nos daria, que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Que nós possamos nos posicionar diante do Senhor, que possamos abrir o nosso coração diante dEle, e possamos permitir que essa palavra entre no nosso coração, e que nós possamos olhar e ter essa mesma convicção de Josué e de Caleb, de saber: o Senhor é comigo, eu posso, eu sou capaz, porque o Senhor é aquele que me fortalece, e o Senhor sendo o meu auxílio, o que me poderá fazer o homem, o que poderá fazer o meu inimigo?
ainda que um exército acampe contra mim, não temerei os 10 milhares que me cercam, porque o Senhor é Ele que é o nosso refúgio. Eu quero orar com você. Coloque o seu coração diante dEle. É tempo de arrependimento. É tempo de nos colocarmos diante do Senhor e declararmos: Senhor, tenha misericórdia. Eu quero sim, Senhor, encarar os desafios. Eu quero sim, Senhor, encarar aquilo que são os processos do Senhor para a transformação do meu coração. Os gigantes no meio desse processo, os gigantes da minha caminhada, Senhor, não vão me fazer voltar atrás, não vão me fazer voltar ao Egito. Coloque o seu coração diante dEle. Coloque a proposta do seu coração diante dEle. E permita que Ele ministre ao seu coração quais são as circunstâncias. Se por acaso há circunstâncias nas quais você o tem tratado com pouco caso, não confiando, não indo até as últimas consequências, sabendo que Ele é poderoso para livrá-lo. Como diz a canção, quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos salvar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu a sua mão e me deu a vitória. Esse é o nosso Deus. Senhor, eu quero te louvar. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, aqueles que estão ouvindo essa palavra, aqueles, Senhor, que de alguma forma têm se acovardado diante dos desafios, diante, Senhor, das pressões, diante dos relatórios do inimigo, diante, Senhor, das circunstâncias, das barreiras que se têm colocado nas suas frentes. Deus, eu quero clamar em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos nessa noite, para que nós possamos olhar e termos os nossos olhos abertos, assim como foram abertos os olhos de Geazi, que ao ter os olhos abertos, ele viu, Senhor, que sim, a cidade estava cercada pelo exército, mas os anjos do Senhor, o teu exército estava cercando e fazendo com que mais fossem aqueles que estavam com eles, a favor deles, do que os que estavam contra. Que ele pôde ter a visão, Senhor, dos exércitos celestiais, fazendo realmente, Senhor, o cerco em volta da vida deles, em volta daquela cidade, e deu a vitória a eles. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que essa palavra possa nos sacudir e possa nos fazer, Deus, não voltar atrás, não sermos medrosos, não tratarmos o Senhor com pouco caso, mas estarmos dispostos a encararmos, a partirmos, Senhor, para cima do inimigo, para encararmos todos os desafios que estão entre a Tua promessa e a materialização daquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas. Que os Teus processos, os Teus processos se cumpram, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos aqui neste lugar, na minha vida, na minha família, na vida de cada um, Senhor, possam se cumprir os Teus propósitos e os Teus processos, em nome do Senhor Jesus. Que todos neste lugar possam se levantar, Senhor, e destemidamente partir para o campo de batalha e saber que o Senhor é o Deus que dá a vitória, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus estudos, sobre tudo aquilo que você colocar a mão para fazer, para a glória e para a honra do Senhor, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus em Cristo os abençoe. Que vocês possam ir para suas casas, desfrutar dessa promessa, da segurança de que vocês já são mais do que vencedores. Quando vocês olharem e o inimigo for grande que estiver à frente de vocês, que vocês possam se lembrar do que Caleb falou, do que Josué falou. A força dele se foi, mas o Senhor é conosco. O Senhor estando conosco, nós os devoraremos como se fossem pão. Em nome de Jesus, amém?
Vão lá viver a melhor semana da vida de vocês, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deus os abençoe.